Bom, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu trago uma obra que já há muito tempo eu tô para fazer o review aqui no canal. É uma obra que, se você quiser entender de economia, grana, dinheiro, riqueza, pobreza, você vai aprender tudo isso de acordo com a Bíblia. Eu tô falando desse livro aqui, dessa maravilha, ó, A Pobreza das Nações, do Wayne Gruden e do Barry Asmus. Essa grandiosidade aqui há muito tempo, eu já li esse livro umas 2 vezes e é um livro assim simplesmente emocionante, sabe? Serve para a gente entender se, se cristão, por exemplo, pode seguir uma economia planificada, né? Economia planificada, leia-se O Engano do Socialismo. Então, ó, recomendo para vocês A Pobreza das Nações. Antes de mais nada, vamos lá, vamos conhecer essa maravilha aqui, que eu já falei uma vez dela aqui no canal, mas foi no Nascido Dicas. E agora, pessoal, nós vamos dar uma olhada no review com mais detalhes dessa obra-prima do Wayne Gruden. Na realidade, pessoal, eu amo a teologia sistemática do Wayne Gruden, mas o material que eu mais amo dele, o material que eu mais respeito dele, esse livro aqui, que é A Pobreza das Nações. Vamos ler esse material aqui, esse clássico. Vamos lá, vamos comigo. Bom, pessoal, aqui está Wayne Gruden, Barry Asmus, A Pobreza das Nações, uma solução sustentável. Isso daqui tem muito a ver com o quê? Como o cristão vê a questão da economia. Um tour de force, Brian S. Wesbury, ex-economista-chefe do Comitê Econômico Conjunto do Congresso dos Estados Unidos. Podemos vencer a batalha contra a pobreza global. Só precisamos encontrar uma forma melhor de combatê-la. O economista Barry Asmus e o teólogo Wayne Gruden trabalham juntos para traçar um caminho claro rumo à prosperidade nacional e à estabilidade econômica, aliando os princípios do livre mercado aos valores bíblicos, elaborando assim uma solução sustentável para a pobreza das nações. E ó, aqui tem um monte de gente falando bem, inclusive o nosso querido reverendo Augusto Nicodemos Lopes, tá? A Pobreza das Nações, editora Vida Nova, ó. É uma obra, realmente, todo cristão precisa ler isso. Aí quando vier um mentiroso de esquerda dar trabalho, entendeu? Tá aqui a resposta. A Pobreza das Nações, uma solução sustentável. Ó, e aí vem, ó, o alvo. Então tem esboço detalhado, apresentação do Rick Warren, prefácio. O alvo, produzir bens e serviços em maior quantidade. Alvos errados, abordagens que não levam à prosperidade. Sistemas errados, sistemas econômicos que não levam à prosperidade. O sistema econômico, mercado livre, o mecanismo do sistema, como funciona o mercado livre, as vantagens morais do sistema. Um mercado livre promove melhor as virtudes morais. O governo do sistema, líderes que usam seu poder em benefício de todo o povo. As liberdades do sistema, as liberdades essenciais ao crescimento econômico. Os valores do sistema, crenças culturais que estimulam o crescimento econômico. E olha, pessoal, o engraçado é o quê? É que não querem que isso mude. Não querem que isso seja diferente. Não querem que isso seja da maneira correta. Porque o ser humano, ele não quer apenas ter uma sociedade próspera. Ele quer dominar o seu semelhante. É o egoísmo humano. Então, apêndice, lista categorizada de fatores que capacitam a nação a superar a pobreza. Um material espetacular. Então tem um esboço mais detalhado. Então aqui nós temos um sumário simples e aqui um bem detalhado. Ó, introdução, foco nacional, passos a serem dados pela própria nação, não é uma solução simples, escrito para leigos e não para economistas, escrito para líderes, especialmente líderes cristãos, mas também para quem não é cristão, escrito para estudantes, por que economistas não chegam a um acordo quanto à solução para a pobreza, por que devemos ajudar os pobres, a responsabilidade dos líderes, a prosperidade material, ou seja, aí ele vai esmiuçar todo o conteúdo do livro nesse esboço detalhado, tá bom? Então tem a apresentação do Rick Warren. Na Bíblia existem mais de 2.000 versículos sobre a pobreza e os pobres, porém a maioria dos púlpitos evangélicos está estranhamente silenciosa sobre um assunto com o qual Deus se importa profundamente.
Estou ao mesmo tempo chocado e entristecido ao admitir que, embora tenha estudado em uma faculdade cristã e em 2 seminários, não me lembro de ter ouvido uma mensagem sequer a respeito do plano de Deus para os pobres, a não ser a noção de que deveríamos ser pessoalmente generosos com eles. Infelizmente, por causa dessa falta de um ensino bíblico e claro acerca da economia, muitos crentes, sem pensar, têm assinado embaixo das perspectivas antibíblicas mais comuns sobre a pobreza, a justiça econômica e a riqueza. Os resultados têm sido devastadores. Hoje, mais da metade das pessoas do nosso mundo sobrevive com menos de $2 por dia. E 1 bilhão de pessoas enfrentam a pobreza extrema, contando com menos de $1 por dia. Em um mundo que Deus criou com superabundância de recursos, o fato de tantos viverem na pobreza, além de ser indesculpável, é um pecado e os crentes precisam se arrepender. A solução não está em Marx ou no mercado, e sim nas palavras do Mestre, de Jesus. O estatismo certamente não é a solução. Em muitos países ele só piorou os problemas. Infelizmente, vários programas humanitários cristãos bem intencionados, mas mal orientados, também só pioram as coisas. Tendo viajado pelo globo por 30 anos e treinado líderes em 164 países, testemunhei em primeira mão que quase todo projeto social de governo e de ONG, organização não governamental, é de fato desfavorável aos pobres, prejudicando-os no longo prazo, ao invés de ajudá-lo. O projeto social típico cria dependência, destitui as pessoas da sua dignidade, inibe a iniciativa e pode gerar um senso de ter o direito de ser ajudado. O que você tem feito por mim ultimamente? Fábrica de encostado, pessoal. Essa é a realidade. E onde eu moro eu vejo muito isso. A forma bíblica de ajudar as pessoas a saírem da pobreza é a geração de renda e não a sua redistribuição. Para ter resultados duradouros, é preciso estender a mão aos pobres para ajudá-los a se levantarem e não apenas para lhes entregar um donativo. Redução da pobreza em longo prazo se soletra assim: EMPREGO. Emprego. Treinamento e ferramentas libertam pessoas. O que constrói a prosperidade das nações é o trabalho, não a ajuda. Já faz algum tempo que espero por um livro como esse, de Wayne Grudem e Barry Asmus. Wayne Grudem e Barry Asmus escreveram com brilhantismo uma obra que é, ao mesmo tempo, completamente bíblica, histórica e prática. De tempos em tempos, alguém escreve um livro que você sabe que vai se tornar um clássico. A Pobreza das Nações é esse tipo de livro. Deveria ser leitura obrigatória em toda a faculdade cristã e em cada seminário, em toda organização missionária e de assistência social, e para todo pastor na igreja local, na igreja Saddleback e em todas as igrejas participantes do projeto Peace Plan. Esse livro será material didático padrão que utilizaremos para treinar cada equipe missionária que mantemos em 196 países. Esse livro não é para ser simplesmente lido. Estude-o, releia-o e faça anotações. Depois põe em prática o que aprendeu. Ensine-o aos outros. Ele pode mudar o mundo. Tá? Então aqui um prefácio, uma introdução aos passos a serem dados pela própria nação, né? Então a gente já começa na introdução. O foco nacional. O título do nosso livro é A Pobreza das Nações, porque seu foco é a nação pobre como um todo. Colocamos em evidência a legislação nacional, a política econômica nacional e valores e hábitos culturais nacionais, por estarmos convencidos de que as causas primárias da pobreza são fatores que afetam a nação como um todo. Os passos a serem dados pela própria nação. A implementação dos diversos passos que sugerimos precisa partir de dentro de uma nação, de seus próprios governantes. Não são passos que possam ser impostos por alguém de fora da nação pobre. Há uma grande vantagem nessa ênfase em mudanças que devem emergir dentro da própria nação. Escrito para leigos, não para economistas. Escrito para líderes, especialmente líderes cristãos, mas também para quem não é cristão. Escrito para estudantes. Por que os economistas não chegam a acordo quanto à solução da pobreza?
Alguém pode levantar a seguinte objeção: se existe uma resposta tão clara para a pobreza, por que então os economistas não chegam a um acordo a respeito do assunto e não escrevem livros para explicar sua solução? Em resposta, mencionamos diversos pontos. E aí ele vai colocar ponto a ponto. Por que devemos ajudar os pobres? Responsabilidade dos líderes. Prosperidade material é questão secundária. Aí vem o alvo. Qual é o alvo? No primeiro capítulo. Produzir bens e serviços em maior quantidade. Teremos abundância e com isso todos terão acesso a esses produtos. Para solucionar o problema da pobreza em uma nação pobre, é importante ter em mente o alvo correto. Para descobrir esse alvo, precisamos primeiro entender dois conceitos econômicos que determinam se um país é rico ou pobre: renda per capita e produto interno bruto. Uma vez compreendidos esses dois conceitos, torna-se evidente que, se quisermos solucionar o problema da pobreza de uma nação, o alvo correto é fazer com que ela produza continuamente uma quantidade maior de bens e serviços por pessoa cada ano. O que faz um país ser rico ou pobre? A medida padrão de riqueza e pobreza: renda per capita. O que é renda per capita? Renda por cabeça, renda por cidadão. A medida padrão de riqueza e pobreza, renda per capita, ele vai explicar. A medida padrão que um país produz, produto interno bruto, outros alvos que foram sugeridos, olha, e aí vai. O brilhante processo de criar valor que não existia antes, exemplo de criação de produtos de valor. Para usar um simples exemplo, imagine que uma mulher em um país pobre, que possui um corte de tecido de algodão que lhe custou $3, se ela o costurar e transformar em uma camisa vendida por ela por $13, estará criando um novo produto de valor. Ela faz uma camisa que não existia no mundo antes de ela costurar. Ela faz o corte de algodão ser $10 mais valioso do que era quando comprou. Ela também contribuiu um pouco para o valor total de tudo que sua nação produzirá naquele ano, o PIB. Se o valor total de tudo o que foi produzido em sua nação naquele ano era, aqui é 2 bilhões de dólares, antes de ela ter feito a camisa, então, depois de ter feito a camisa, o valor total de tudo que foi produzido passou a ser 2 bilhões e 10 dólares. Imprimir moeda não aumenta o PIB, tá? Que nem um certo candidato a presidente falou que vai imprimir moeda para o povo pagar a conta. Um absurdo. Aumentar a produção de bens e serviços em uma nação também não é o mesmo que simplesmente imprimir dinheiro, pois a moeda em si não é um produto de valor. Ninguém pode comer, vestir, dirigir ou plantar dinheiro. Ninguém pode colocar dinheiro sobre a cabeça para se proteger do sol ou da chuva. É claro que o dinheiro pode ser usado para comprar outras coisas, pelo fato de a moeda ser um meio de troca, mas ele não é um produto que tem valor em si. Para entender essa diferença entre imprimir dinheiro e criar bens e serviços, pense novamente no nosso exemplo da mulher que costurou um corte de tecido de algodão de $3, produzindo uma camisa que vale $13. Ela aumentou o PIB nacional em $10, de 2 bilhões de dólares para 2 bilhões e 10 dólares. Imagine agora que o governo desse país pobre, de repente, imprima 3 bilhões de dólares em papel moeda. Anota, dinheiro do país. Qual será então o valor total de todos os produtos e serviços daquele país? Continuará sendo somente 2 bilhões e 10 dólares. Há uma quantidade maior de papel moeda no país, mas não há mais camisas, sapatos, feijões ou casas. Não há mais produtos de valor que as pessoas possam vender ou comprar e usar. Imprimir moeda não aumenta o PIB, nem melhora a riqueza de uma nação. Isso deve ser feito com maior produção de bens e serviços. Aqui temos outro exemplo. Imagina que 200 pessoas sobreviventes de um naufrágio tenham ido parar numa praia de uma ilha fértil, mas deserta, e agora precisam sobreviver. Elas se organizam e depois de alguns dias, algumas constroem casas, outras pescam, outras plantam legumes, outras colhem algodão para transformarem em tecido para fazer roupas, e assim por diante. Elas estão todas produzindo bens e serviços úteis, e com isso aumentando o PIB da ilha, mas ainda estão isoladas do resto do mundo. Agora imagine que alguém recupere uma copiadora e um gerador da carcaça do navio e imprima 10 mil dólares da ilha perdida, entregando 500 deles para cada pessoa.
para que elas possam comprar e vender seus bens e serviços com mais facilidade. Será que a impressão desse dinheiro faz as pessoas da ilha serem mais prósperas? Não, isso não traz mais comida, roupa ou abrigo. Não produz qualquer bem ou serviço, não aumenta o PIB da ilha. A única coisa que aumenta é a inflação. Por quê? Porque a mulher que... Vamos voltar lá na camisa. A mulher que cobrava $13 pela camisa, já que tem mais dinheiro no mercado, ela vai pegar aquela mesma camisa e vai vender por $23. Ou seja, é o mesmo produto, é o mesmo valor. Então vamos correr, porque... Então olha do que se trata esse livro. É um livro muito, muito bom. Ó, Socialismo e Comunismo. Sistemas errados, sistemas econômicos que não levam à prosperidade. Então a gente tem aqui, ó, caça e coleta, agricultura de subsistência, ou seja, você se trancar numa fazenda e viver da terra. Por isso que pegar uma reforma agrária e dar um lote pro cara, não dá um ano, o cara vende o lote e some de lá. Escravidão, por motivos óbvios, propriedade tribal, feudalismo, mercantilismo. E aí, ó, socialismo e comunismo, sistemas errados que não dão certo. O século XX assistiu a diversos experimentos com o socialismo marxista. Experimentos que custaram a vida de mais de 100 milhões de pessoas e continua subindo. Marxista, Alemanha, partes da América do Sul, África, e com o comunismo soviético e chinês, União Soviética, Leste Europeu e China. Ambos os sistemas se empenharam em abolir a propriedade privada, a fé em Deus e a desigualdade. Como esses dois sistemas econômicos são parecidos em vários pontos, iremos analisá-los em conjunto. O socialismo é um sistema econômico em que o governo é dono dos meios de produção, as empresas, as fazendas, tudo que gera dinheiro. Você não é dono de nada, você é escravo do governo. Tá? Não, ele não é dono para arbitrar e dar o suficiente para você vender, não. Você é escravo dele, você é escravo do governo e você é propriedade desse governo. E os bens são quase completamente produzidos e distribuídos sob direção governamental. O comunismo é um sistema econômico em que o governo é dono não somente dos meios de produção, mas também de qualquer outra propriedade, incluindo a mão de obra das pessoas. Além disso, o comunismo é um sistema político que alega que o verdadeiro socialismo precisa ser implementado por meio de uma revolução violenta, como um passo rumo a uma sociedade utópica futura, sem classes sociais e sem moeda. Em países como a antiga União Soviética e a China, as violentas revoluções comunistas foram seguidas por governos que praticaram assassinatos em massa e usaram o terror para manter a população submissa, o que era considerado necessário até que ela pudesse vir a compreender os benefícios do sistema comunista. O movimento comunista de Karl Marx foi inaugurado com a publicação de um pequeno panfleto, o Manifesto Comunista. Com o conteúdo era um absurdo completo, no qual ele e Friedrich Engels resumiram a proposição fundamental do comunismo e do sistema marxista. Eles introduziram suas ideias, né? E aí vai, ó. Aí tem todas por que dá errado, entendeu? Como dá errado, ó. Estado de bem-estar social e igualdade. Muitos governos europeus atualmente proporcionam um grande leque de benefícios aos seus cidadãos, do berço à cova. O continente agora está povoado de pessoas que acreditam que seus governos lhe devem uma lista de direitos humanos, educação, empregos seguros, férias longas, aposentadorias precoces, pensões generosas, moradias subsidiadas e tratamento médico gratuito. Esses países desenvolveram o que para muitos são os melhores estados de bem-estar social do mundo. Mas qual foi a causa? E é possível que isso continue? É preciso reconhecer que a riqueza dos países europeus foi criada sob estruturas muito parecidas com os sistemas de livre mercado, não debaixo do moderno estado de bem-estar social. O norte da Europa prosperou durante a Revolução Industrial e no século seguinte, o moderno estado de bem-estar social passou a existir somente com a prosperidade que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Os governos, então, decidiram que poderiam implementar a posse estatal
e ou subsídios maciços para o sistema de saúde, moradia, educação, auxílio-desemprego, longas férias e aposentadorias precoces compulsórias. Como o estado de bem-estar social assegura empregos vitalícios às pessoas e as protege das forças e oscilações do mercado, ele acabou criando gradativamente um continente inteiro de pessoas com o mesmo desempenho, um lento crescimento econômico e uma mentalidade de direitos subjetivos. O historiador britânico Niall Ferguson, no seu livro Civilization, The West and the Rest, escreve: os europeus de hoje são os preguiçosos do mundo. Em média, eles trabalham menos que a maioria das pessoas de qualquer outro continente, desfrutam de uma formação educacional prolongada e aposentadoria precoce, têm dias úteis mais curtos e férias mais longas, e têm uma probabilidade maior de deflagrar greves. Ferguson também escreve: os europeus não apenas trabalham menos, eles também oram menos, creem menos. Houve um tempo em que a Europa podia justamente referir-se a si mesma como cristandade. Os europeus erigiram os edifícios mais belos do continente para acomodar seus atos de culto. Como peregrinos, missionários e conquistadores, eles navegaram pelos 4 cantos da terra, determinados a converter os pagãos à fé verdadeira. Agora, os pagãos são os europeus. Tá vendo por quê? Porque eles acreditaram que a materialidade, que o governo é Deus. Quando a realidade dos direitos superou em crescimento a geração de riqueza, a Europa finalmente chegou ao fim da linha. De acordo com o escritor John Mauldin, perito em finanças, e seu coautor Jonathan Tepper, estamos chegando ao fim de um superciclo de 60 anos de dívida. Não foram somente os consumidores, mas também os bancos que tomaram empréstimos. E não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo desenvolvido. Como se não houvesse amanhã, os bancos europeus ainda continuam altamente endividados a longo prazo. Por que a Grécia é importante? Porque uma grande parte de sua dívida está registrada nos bancos europeus, centenas de bilhões de dólares. E esses bancos europeus, se essa dívida não for paga, e não será, eles terão que interagir uns com os outros como fizeram em 2008. A confiança sumirá. Há outros países da Europa como situações são quase tão difíceis como o da Grécia. Solução melhor, o sistema de livre mercado. Aí vem o sistema econômico do mercado livre. Aí tem a definição do sistema de livre mercado, o Estado de Direito. Será que todas as economias são mistas? O mecanismo do sistema, como funciona o mercado livre. Não é o site. Ô pastor, eu não sou bobo. Não é o site. As vantagens morais do sistema, o mercado livre promove melhores as virtudes morais, promovendo a liberdade pessoal, promovendo a liberdade de escolha nas ações morais. Não tem ninguém para te mandar fazer as coisas. Promovendo a liberdade de buscar objetivos abstratos ou espirituais. Promovendo virtudes pessoais, promovendo integridade e honestidade, promovendo a responsabilidade, promovendo o sucesso merecido. Por que aqui, pessoal? Promovendo a integridade e honestidade. Se você não for honesto, você não vai se destacar no livre mercado. Se você tiver uma empresa onde você vai abusar do teu funcionário, você vai perder, porque o próprio mercado vai te extirpar. Você vai vender por um preço muito mais baixo, aí vão procurar saber por quê, porque você escraviza praticamente teu funcionário. O próprio mercado vai se defender de você. Promovendo a responsabilidade. Se é livre mercado, você vai ter que criar um produto de qualidade, um serviço de qualidade, porque quem rege é o mercado. Se você não prestar um serviço decente, um bom produto, você cai fora do mercado. Promovendo o sucesso merecido, você tem resultado pelo teu trabalho. O monopólio, hoje nós estamos numa sociedade que não permite isso, porque existe um monopólio. Dá um exemplo, você tem lá no teu bairro, na esquina, você tem uma padaria. E todo dia você gosta de um pão fresquinho. Só que aí tem uma outra padaria, duas ruas acima, que o cara vende um pão velho, um pão mal feito. O que ele faz? Ele vai lá e compra a padaria na esquina da tua casa. Aí você vai para uma padaria mais longe, ele vai lá e compra aquela padaria. E ele começa a vender só pão ruim. Aí no entorno da tua casa, você só tem padaria que te vende pão ruim. É um monopólio.
São esses campeões nacionais que estão sendo criados no Brasil, como Ambev, como queria ser criado nas mineradoras, como está acontecendo o álcool. Por que o álcool, o etanol, é tão ruim no Brasil? Porque existe um monopólio hoje nas usinas. Ó, promovendo o sucesso merecido. Como é que as pessoas vão ter sucesso no seu trabalho? O produtor, o usineiro, ele tem que ter a liberdade de vender direto para o posto. Bom, eu vou cobrar menos e vou produzir um etanol com mais qualidade. Por quê? Porque eu vou ter mais posto comprando de mim. Então, moderando o egoísmo e a ganância. Ó, promovendo o uso sensato do meio ambiente, moderando o materialismo, incentivando a caridade, promovendo as virtudes interpessoais, provendo aquilo que os outros precisam, priorizando o que os outros desejam, tratando os outros com humanidade, ajudando os pobres de verdade, promovendo virtudes menores como a pontualidade, cortesia, organização e eficiência. Ó, aí vem virtudes sociais e por aí vai. Olha, a gente tem, ó, fotos, ó, fotografia terras de propriedade tribal em Scottsdale, Arizona. Ó, aqui figura 1, renda per capita por região. Figura 2, índice de percepção da corrupção em 2011. Mobilidade econômica, com gráficos coloridos. Objeção em certos países, o livre mercado é capitalismo selvagem. O século XX evidenciou com abundância que o comunismo da União Soviética, da China e da Coreia do Norte e o socialismo marxista praticado em vários países da África subsaariana não funcionaram. Cada vez mais países começam a arrumar para mercados livres, chamando isso às vezes de capitalismo. Porém, o termo capitalismo pode dar uma ideia errada. Infelizmente, alguns dos sistemas que se dizem capitalistas são, na verdade, economias pesadamente controladas e não são, de forma alguma, mercados livres. Objeção: não precisamos de mais coisas. Ó, com referências bíblicas, ó. Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Proteções que o governo deve prover: proteção contra o crime, proteção contra a doença, proteção contra a quebra de contrato, proteção contra a violação de patentes e direitos autorais, proteção contra invasão externa, evitar guerras civis e guerras de conquista, proteção contra a destruição do meio ambiente. O que o governo deve promover: educação universal compulsória, leis de proteção e incentivos econômicos e estruturas familiares estáveis. Família! Primeira coisa que o socialismo, o comunismo, globalismo quer destruir é o quê? A família. Leis que protegem a liberdade religiosa de todos os grupos religiosos que concedem alguns benefícios às religiões em geral. Ó, as liberdades do sistema econômico, ó, do livre mercado. Pessoal, esse livro é grandioso, cara. A liberdade religiosa, os valores do sistema, crenças sobre questões religiosas, olha só. A sociedade crê que Deus aprova determinadas características pessoais relacionadas ao trabalho e à produtividade. Crenças sobre padrões morais, sociedade valoriza a honestidade, tá? E com uma vasta bibliografia no final, vasta mesmo. Aí tem algumas páginas de propaganda da Vida Nova. E eu tenho que agradecer a Edições Vida Nova por trazer esse material para o Brasil. Olha, pessoal, a primeira vez que eu vi esse material, eu não imaginei que fosse tão maravilhoso, grandioso esse material. Parabéns, Edições Vida Nova. Bom, pessoal, esse daqui foi A Pobreza das Nações, esse livro simplesmente maravilhoso do Wayne Grudem e do Barry Asmus. Espero que esse livro aqui sirva para vocês terem ideia de como o cristão deve se posicionar em questões o quê? Questões referentes à economia, tá bom? Então, olha, é um livro maravilhoso, um livro grandioso, que trabalha com dados. É um livro que todo cristão, principalmente o cristão brasileiro, né? Porque o cristão brasileiro tem cada ideia que às vezes dá vontade, né? Ai, de pedir para Deus, para o mundo que eu quero descer, né? Então é muito bom. Recomendação para vocês, leitura obrigatória. Isso daqui não pode faltar na tua biblioteca, tá bom? Outra coisa. Pessoal, quer saber onde usar a Bíblia de estudo, onde usar cada Bíblia de estudo, qual é a melhor em determinado nicho, qual comentário usar, qual manual bíblico usar? Você quer aprender a fazer um estudo bíblico exaustivo, um estudo bíblico profundo? Você quer fazer isso? Se você quer aprender o contexto cultural, por que usar várias versões da Bíblia, você quer isso? Se você quer aprender tudo isso, pessoal, vamos lá. Clica aqui na descrição que você vai encontrar o link para o nosso curso gratuito de estudo bíblico exaustivo, tá bom? Então vamos lá. Aguardo você lá. Clica aqui que você já vai
receber o primeiro módulo no teu e-mail, tá? E também vai ter lá o link para você entrar no grupo do Estudo Bíblico Exaustivo, no Telegram e no WhatsApp. Então vamos lá comigo, tá bem? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês. Eu amo demais a vida de cada um de vocês. Até a próxima.